Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais essa transmissão. Nesta quarta-feira que Deus tem nos dado para estudarmos mais e mais a sua palavra. Que bom que você está com a gente. Todas as quartas-feiras temos um encontro em volta da palavra do Senhor. E estamos estudando a oração do Pai Nosso. O desejo do meu coração, eu tenho orado por isso, que este estudo tenha grande efeito na sua vida, você possa ser abençoado, você possa ser abençoada pela palavra que nós estudamos. Eu espero que você tenha uma boa semana até aqui e oro para que você tenha uma semana abençoada. Até o nosso próximo encontro no domingo cedo e depois no culto, quando vamos celebrar a Deus no culto à noite. Eu queria orar com você, queria convidar você a baixar sua cabeça, a se colocar diante do Senhor, você na sua casa, que nada possa atrapalhar esse momento íntimo com o Senhor. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai que está nos céus, obrigado porque a Tua presença é sempre real em nossas vidas. Obrigado porque nós podemos estudar a Tua palavra. E eu peço a Deus a Tua bênção sobre o Teu filho, sobre a Tua filha que está sintonizado a Deus nesta mensagem, na Tua palavra. Ó Deus, que a Tua bênção esteja sobre a sua família. Ó Deus, que a Tua graça se revele no meio do Teu povo, da Tua igreja, e possamos viver a vida que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Em meio aos problemas, às lutas e provações, o Senhor tem nos dado vitória. E nós queremos dizer, Pai, obrigado. Queremos declarar que só o Senhor é o nosso Deus. Fica conosco. Que o Teu Espírito Santo esteja ministrando a cada coração. E ao final desta ministração, todos nós saiamos cheios da Tua gloriosa presença. Eu oro assim, no nome de Jesus. Amém. Temos estudado a oração do Pai Nosso lá no Evangelho de Mateus. E a última parada nossa nesta oração foi: santificado seja o Teu nome. E quanto mais eu estudava a palavra do Senhor, a questão do nome de Deus seja santificado é algo muito sério. Eu peço a você toda a reverência, eu peço a você toda a dedicação, eu peço a você todo o teu ser envolvido nesta palavra, porque quando nós falamos em Deus, no nome de Deus, é algo tão sério. Nós não imaginamos a seriedade desta oração quando nós oramos: santificado seja o Teu nome. Por isso eu convido você a acompanhar comigo esta oração que Jesus ensinou. Vós orareis assim, em Mateus, capítulo 6, do 9 ao 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, faça-se a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Esta oração é a oração modelo pela qual nós podemos fazer as nossas orações, e nós temos reconhecido nesta oração o Deus a quem nós adoramos. Ele é o nosso Pai, Ele é soberano, Ele está nos céus. Nós reconhecemos a santidade de Deus. Ele é o Deus sobre todas as coisas. Nesta oração, nós reconhecemos que a vinda do reino já chegou e ela vai se completar com a volta do Senhor Jesus. Nós reconhecemos também que a vontade de Deus é soberana. Faça-se a Tua vontade. Soberana no céu, mas soberana na terra. Nós reconhecemos que Deus é aquele que supre todas as nossas necessidades, pois oramos: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Mas também nós
mostramos a nossa disposição em perdoar para receber perdão. Nós pedimos a proteção contra a tentação, as ações malignas. E nós, então, ao final da oração, Teu é o reino, poder e glória para sempre. Estamos dizendo, Deus, queremos Te adorar. A nossa vida é para a Tua adoração. E quando nós paramos aqui, santificado seja o Teu nome, nós estudamos a importância do nome de Deus. Mais do que uma designação específica para Deus, Jesus está mostrando para nós com que atitude devemos orar. Essa atitude olhando a natureza e a pessoa de Deus, esse Deus grande sobre todas as coisas. Um Deus que não é limitado a lugar, espaço, tempo. Um Deus que não está preso a templos. Nós somos o templo de Deus, o templo do Espírito Santo. E quando nós estudamos a importância de nós declararmos santificado seja o Teu nome, santo, que quer dizer separado. Primeiro em relação a nós seres humanos. Deus é Deus. A palavra de Deus diz que é Ele que tira a vida, é Ele que dá a vida. Lá em Samuel, primeiro livro de Samuel 2, 2 e 6. Isaías diz, a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o santo. Ele é separado de nós. Ele é Deus. Mas pela sua graça Ele se manifestou. Pela sua graça Ele veio e se revelou a nós através de Jesus. Mas Ele é separado de nós. Nós somos criaturas. Mas também Deus, Ele é separado de nós em relação ao pecado. Deus é separado em relação ao pecado. Ele é santo, puro, acima de todo pecado, acima de toda maldade. E por isso Ele é separado dos homens pecadores. Josué, lá no capítulo 24, ele diz, então Josué disse ao povo, não podereis servir ao Senhor, porquanto Deus é santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal e vos consumirá depois de vos ter feito o bem. Quando eu oro, Pai nosso, santificado seja o Teu nome, eu vejo que Deus Ele é separado de nós, porque nós somos humanos. Ele nos criou com livre-arbítrio e nós pecamos porque decidimos pecar. E o pecado tem nos separado de Deus. E Deus nos convida para sermos santos, livres do pecado, pela graça e pelo amor dEle. É um desafio para eu pensar, para você pensar, nessa santidade de Deus e quando Ele conclama a nós, sede santos como eu sou santo. O pastor Olavo Feijó, se referindo à santidade de Deus, quando ele retrata numa crônica dele o chamado de Moisés, quando Moisés vê uma sarça ardendo e ele vai e corre, e Deus diz então para ele, não se aproxime, Moisés. Naquela sarça que ardia e não se queimava, Deus fala com ele e diz, não se aproxime porque o lugar em que você está é terra santa, tire as sandálias dos seus pés. Êxodo 3:5. Meu querido irmão, minha querida irmã, quando o Senhor marca um encontro conosco, não importa o lugar da experiência, qualquer que seja o lugar onde Deus esteja, esse lugar é santo. Porque Deus é santo, Ele é único. Deus é santo, Ele é divino. Deus é santo, Ele é transformador. Deus é santo porque historicamente Ele é real na minha e na sua vida. Quando Moisés chega perto da sarça, era o próprio Deus falando com ele. Num lugar que se tornou santo pela presença de Deus. Aquela experiência sobrenatural
de Moisés. Eu queria dizer para você hoje à noite que sempre os nossos encontros com o Senhor têm essa dimensão transcendental. Transcendental. Onde estejamos, a nossa comunhão e o nosso encontro com Deus é um encontro com a santidade de Deus. E Ele diz: tire as sandálias dos teus pés. E para a gente entender isso, nós precisamos pensar que as nossas sandálias, por força dos ambientes em que nós vivemos e andamos, elas carregam sujeira do mundo. E Deus não convive com a sujeira. A mensagem de Deus, ela exige ouvidos puros, limpos, sensíveis. Agora, o ruído dos nossos pecados, eles deturpam a clareza da voz de Deus aos nossos corações. Eu queria dizer para você que tirar as sandálias dos pés é ato que deve ser acompanhado com santificação. É isso que Deus está dizendo. Santificação dos nossos motivos, as razões pelas quais vivemos e fazemos as coisas. A santificação dos nossos valores. O que é importante para você é importante para Deus. A santificação dos nossos ideais. Sonhamos os sonhos de Deus? Ou sonhamos os nossos sonhos particulares, egoístas? Santificar é nos separar para Deus. E quando o Senhor nos apresenta aquele arbusto que queimava e não se deteriorava, estava em chamas, aquela brasa sempre vem lá do altar para nos purificar. Lá quando Isaías ele entra no templo e diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E o anjo vem com uma tenaz e com uma brasa purifica os lábios de Isaías. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Estas palavras, quando Isaías entra no templo, os serafins louvaram a Deus pela sua perfeita santidade. E 800 anos depois, João, o evangelista, ele tem uma visão semelhante quando 4 seres viventes proclamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Apocalipse 4:8. Uma verdade que se estende do Gênesis ao Apocalipse, a santidade de Deus. A par com a santidade está o amor de Deus por mim e por você. A Bíblia é completa, nós vemos isso, desde o início lá do Gênesis até o Apocalipse, dizendo: Deus é santo, santo, santo. E quando nós meditamos sobre a santidade de Deus, creia nisso, nós ficamos mais fortalecidos, com certeza. E vem dentro de nós uma determinação de vivermos livres do pecado. O pecado que faz separação entre nós e Deus. Quando estudamos e pensamos na santidade de Deus, nós queremos ficar longe do pecado para ficarmos perto do Senhor. Que lições importantes da palavra. Lições importantes sobre a santidade de Deus. Mas para eu compreender melhor isso, eu preciso compreender a gravidade do pecado que me separa do Deus Santo. A gravidade do pecado, ela fala que Deus ele é santo, mas o pecado diz não. A Bíblia diz que Deus é infinitamente digno de ser honrado. O pecado diz exatamente não. O pecado diz que existem coisas mais desejáveis e mais dignas do que Deus. A intensidade das palavras de Jesus, quando ele fala acerca do inferno, não é uma reação exagerada contra pequenas ofensas. As palavras de Jesus são um testemunho ao infinito valor de Deus e a desonra
ultrajante do pecado humano, diz o pastor John Piper. Um testemunho infinito ao valor de Deus, a santidade mostra isso. O valor de Deus infinito. A desonra ultrajante do pecado humano contra esta santidade. O apóstolo Paulo, o maior teólogo do cristianismo, na sua grande epístola aos Romanos, ele diz que o pecado é excessivamente maligno. Excessivamente maligno. Ele coloca o pecado num grau superlativo, porque o pecado ele atingiu a raça humana. A Escritura diz que todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. A Bíblia diz que por causa do pecado nós caímos em Adão num estado de depravação e miséria. A Bíblia diz que não há um justo nenhum sequer. O pecado ele atingiu todos os homens e pelo pecado veio a morte. Eu só vou entender a santidade de Deus e esse Deus que é separado do pecado quando eu entendo a gravidade do pecado. Eu queria dizer para você que o pecado é pior do que o sofrimento mais atroz, pois ele é a causa dos terríveis sofrimentos. O pecado é pior que a morte, porque ele é a causa da morte. O pecado é pior que o inferno, porque mesmo os condenados ao inferno jamais se gloriarão no pecado. Ele promete felicidade e traz desgosto. Ele promete liberdade e escraviza. Ele promete vida e ele mata. O pecado é doce ao paladar, mas amargo ao estômago. É agradável aos olhos, mas esconde o anzol da morte. Oferece as taças borbulhantes do prazer imediato, mas condena o pecador ao tormento eterno. Porque o pecado vem do diabo, que é mentiroso e enganador. Vem como um anjo de luz para enganar, mas ele veio para matar, roubar e destruir. E eu só entendo a santidade de Deus quando eu entendo a gravidade do pecado e como eu preciso deixar esse pecado. E somente através do sangue de Jesus eu sou purificado deste pecado. Mas eu preciso valorizar também o amor profundo de Deus em me salvar e me livrar desse pecado. Eu preciso valorizar isso e viver de uma maneira que agrade a Deus. E se eu sou salvo, eu vou compartilhar esse amor que um dia me alcançou. É um desafio. Aquele que estuda a palavra, aquele que medita na santidade de Deus, aquele que agradece a Deus pela sua graça, pelo seu amor que não merecia, ele aprende a odiar o pecado, sim, como Deus odeia o pecado, mas ele aprende a amar o pecador. Deus odeia o pecado, mas Deus ama o pecador. Se você não sente vontade de ensinar os outros, de falar do amor de Deus e da gravidade do pecado, é porque você não valoriza a santidade de Deus e não entende a gravidade do pecado que leva a pessoa à morte. Nós precisamos entender isso como crentes. A gravidade do pecado, mas o grande amor de Deus que vem para nos livrar do pecado que nos leva à morte. Esse é o nosso desafio, esse é o desafio da igreja. Não só falar da santidade, mas viver a santidade e pregar a santidade de Deus. Nós somos criados à imagem do Deus Santo e precisamos imitar o caráter. Nascemos na nova criação em Cristo Jesus. E esse é o desafio para cada um de nós. Levítico 11:44 diz: porque eu sou o Senhor, vosso Deus, portanto vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. Porque eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus e para que sejais santos, porque eu sou santo.
Como nos dias de hoje, a santidade é alvo de todos os servos de Deus. Esse é o nosso alvo, é isso que nós corremos, atrás da santidade. É esse processo que começa com a nossa regeneração. E a partir daí nós vamos atrás dos propósitos de Deus para a nossa vida. Isso nos possibilita a buscar aquela perfeição moral e espiritual em Jesus Cristo, mediante a força do poder do Espírito Santo que habita em nós. Essa santificação começa quando aceitamos a Jesus e somos salvos, um processo a cada dia. Por isso a Bíblia diz: deixe-se encher do Espírito Santo, para que você se torne santo. E essa santificação, ela ocorre na medida de que cada um de nós vamos manifestando o caráter e a presença de Deus, manifestando o fruto do Espírito Santo, uma vida de testemunho fiel, um serviço consagrado a Deus e ao próximo. Nós só podemos orar: santificado seja o teu nome, quando nós entendemos isso. A partir da nova vida, então procuramos a santificação cada dia buscando, como diz a palavra de Deus, como a luz da aurora, brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. A santificação é algo impressionante. É esse processo progressivo e inacabado na nossa vida, que só vai acabar na volta de Jesus ou quando formos para o céu. Santificação, ela pode ser entendida em 3 aspectos. Um aspecto posicional, aquele que foi regenerado e foi justificado, ele é visto por Deus agora como santificado em Cristo. Essa é a posição do crente. Santificado em Cristo. Ocorre uma separação instantânea e definitiva do pecado. Os cristãos são descritos na Bíblia como santos e perfeitos. Mas isto não quer dizer que nós somos imunes ao pecado. Não somos imunes. Essa verdade revela a santificação como um processo longo e inacabado durante esta vida. Eu posso não ser perfeito, mas eu tenho que ser melhor hoje do que eu fui ontem. Esse é o meu desafio pessoal, esse é o meu desafio. E eu peço para Deus: Deus, me ajude nisso. A minha posição agora, eu fui santificado em Cristo pela nova vida. E agora eu posso experimentar esta santificação quando eu digo: ó Deus, enche-me do teu Espírito. Gradual, experimental. Eu tenho que experimentar esse crescimento e esse processo na minha vida, quando Deus vem através do Espírito e vai transformando a minha vida. Mas também é algo que nós só vamos alcançar plenamente o estado completo e final da santificação na nossa vida, quando a velha natureza vai ser removida lá no céu, lá na glorificação, quando os salvos receberão corpos glorificados, diz a Bíblia, semelhantes ao de Cristo. Hoje nós somos santificados em Cristo, sim, nova criatura. Experimentamos a cada dia esse processo crescente, gradual, mas incompleto, que vai se completar somente na glória. Por isso Paulo, no capítulo 7 da segunda carta aos Coríntios, ele diz: tendo, pois, amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Essa é a minha palavra para você hoje à noite. Continuamos na quarta-feira que vem. Venha o teu reino. Mas não podemos orar a oração do Pai Nosso e nem continuar a oração se nós não entendermos isso. Purifiquemo-nos de toda a
impureza, tanto da carne quanto do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Quando nós fazemos isso, aperfeiçoando a cada dia nossa santidade no temor de Deus, nós podemos orar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E aí a oração toda, e Deus vai ouvir a nossa oração, porque muitas vezes Deus parece que não ouve, não atende, porque a nossa vida está separada dele, longe dele. Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. A mão dele não está encolhida, nem os olhos estão fechados, mas o nosso pecado faz separação e Deus não pode coabitar com o pecado. E o meu desafio para você, qualquer tipo de oração que você faça, com esse modelo da oração do Pai Nosso, se você não tem uma vida santificada e não pede esse aperfeiçoamento da santidade de Deus na sua vida, a oração é em vão. Não temos autoridade de orarmos: Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, porque nós não santificamos Deus na nossa vida, porque o pecado nos afasta de Deus. O desejo do meu coração é que você compreenda a grandeza, a santidade de Deus, entenda a gravidade do pecado e diga a Deus: enche-me do teu Espírito. A Bíblia diz: deixe-se encher do Espírito de Deus. Permita que Deus encha a sua vida com o seu Espírito Santo e você vai poder viver uma vida santa, reta e agradável a Deus. E as suas orações serão atendidas, as suas necessidades serão supridas. Vida virá para você, provisão chegará na sua casa, porque o Deus Santo, Santo, Santo estará com você. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus nos abençoe e nos ajude a vivermos uma vida de santidade. Vamos orar ainda pedindo a graça dele sobre nós. Pai, obrigado pela tua palavra e nós queremos declarar como os serafins: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Perdoa quando, através de atitudes, pensamentos, ações, temos pecado. E pedimos: perdoa os nossos pecados, Pai. Ó Deus, perdoa quando temos deixado a Tua santidade, deixado de buscar o Teu reino e pensado só em nós. Eu peço a Tua bênção pelos Teus filhos e filhas, aqueles que estão doentes, aqueles que estão tristes, abatidos, aqueles que têm familiares enfermos. Ó Deus, dá novo ânimo, dá graça. Tua mão curadora esteja sobre os Teus filhos. Mas acima de tudo, ó Deus, dá vida, vida abundante, ânimo, alegria, para testemunharmos o Teu amor e a Tua graça. E o mundo que está perdido nos seus pecados e delitos possa ser alcançado pela Tua graça, através do nosso testemunho. É a minha oração, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Fica com Deus. Domingo pela manhã temos uma transmissão e temos o nosso culto presencial e também ao vivo nos domingos às 19h30. Deus abençoe. Fica com Deus.